Já tive uma aluna minha que ela começou a fazer, ela tava querendo melhorar o relacionamento dela. Ela não tava entendendo porque que o casamento tava morno, porque tava frio, não sei o que lá. E eu comecei a fazer o processo de rotina sagrada com ela, rotina de autocuidado, e eu ensinei pra ela exatamente essa ferramenta. Eu quero que você ore, meu Deus, eu quero que você me mostre a verdade, não importa o quanto doce for da tua vontade. E ela começou a fazer essa oração todos os dias. Eu falo, ora todos os dias até que se torne intrínseco e natural do seu coração. Até que um determinado dia, de madrugada, ela foi no banheiro fazer xixi, e ela voltou, foi no banheiro, voltou, na hora que ela tava voltando, ela ouviu um sussurro de 4 números. Não, uau. Ela ficou tipo... Ela ficou meio em choque. O que é isso? E aí ela deitou na cama. Na hora que ela deitou na cama, o celular do marido dela brilhou. Aí ela ficou meio assim, hesitando. E ela sentiu um impulso de vai lá e coloca a senha. Que são os 4 números que ela escutou. Aí ela colocou a senha. Ela não sabia a senha. Ela colocou a senha. Entrou. Na hora que ela entrou, entrou a senha, entrou na conversa com a amante, que era a secretária. Tava tudo ali. Ela tirou print, tudo, mandou pro celular dela e acordou ele no murro. Falei assim, isso eu não falei pra você fazer. Ainda bem que foi no murro, foi na tesourada. Né? Exato. Mas assim, esse tipo de caso, cara, eu tenho centenas de casos assim. As pessoas, nós como seres humanos, a gente tem direito à verdade. É algo intrínseco, inato a nós, prometido por Deus desde o início da criação. A gente só não recebe a verdade porque nós não queremos. No momento que você, do fundo do seu coração, fala, eu quero saber a verdade, Deus. Pode me mostrar, não importa quanto doa. Eu vou deixar morrer todas essas minhas preferências, essas minhas queridezas. Se a verdade for dolorida, eu quero ela. Aí Deus entra na sua vida como um avalanche e reordena tudo. Mas você tem que ter uma fé que Deus é um princípio ordenador. Sim. E quando você vai iniciar um processo de ordem, no início tem uma desconstrução do caos que estava instalado. Então tem um processo desconstrutivo no começo para uma reordenação depois. Como no final de uma festa, tem uma baita de uma bagunça pra casa ficar limpa de novo. Você tá vivendo na esbórnia. Agora você quer viver uma vida correta, você tem uma fase de detox. A neurociência sabe até disso, que pra você se desintoxicar de qualquer tipo de entorpecente, é pelo menos 4 semanas. Você precisa passar por um detox hardcore. Quanto mais pesado o entorpecente, mais hardcore é o detox. De 4 semanas. Se você conseguir passar por esse detox, o seu cérebro reequilibra o nível de dor, porque o nosso cérebro ele tem uma balança interna de prazer e de dor. Quanto mais prazer eu busco, maior o boleto de dor que eu tenho que pagar depois. Faz sentido? Sim. E aí o que acontece é que essa pessoa que é usuária da droga, eu uso a droga, ele tá buscando prazer. Ele tá buscando uma satisfação hedonista. Ele tá criando um déficit de dor que ele vai ter que pagar eventualmente com a ausência do estímulo de prazer. Que é exatamente o que acontece no momento da ressaca do detox. O copo transbordando. Só que quanto mais ele busca o prazer, o estímulo ele já não tem mais o mesmo efeito. Quando a balança estava equilibrada... Mas o copo da dor vai aumentando. O copo da dor já está estourando e o do prazer ele não sente mais. Então agora ele usa a droga para não sentir a dor. Não é nem mais pra ter a brisa do high. É pra não sentir a dor. Porque no momento que ele fica um pouquinho sem, ele já sente o boleto aqui que ele tem que pagar de dor. E não existe outra maneira. Você precisa pagar esse boleto de dor pra reequilibrar seu cérebro, ele voltar em homeostase, e você reequilibrar esse preset de prazer e de dor. Senão você não consegue sair disso. Então tem muitas pessoas que às vezes ficam em relacionamentos abusivos, que ficam em situações de vulnerabilidade, que ficam em situações de vício, porque elas não estão dispostas a confrontar a dor. Que é aquilo que eu falei pra você, que é a base do desenvolvimento de virtude que todas as religiões ensinam. Que é a base da teologia ecumênica. Você precisa estar disposto a confrontar com a dor. Você está disposto a isso? A oração que eu acabei de falar pra você, meu Deus, me mostra a verdade, não importa o quanto doa. Eu tô disposto a pagar o boleto.
Pode mandar. No momento que eu faço essa oração do fundo do meu coração, cara, a verdade, ela se revela. É um negócio impressionante. Os meus alunos que fazem essa oração, eles ficam... Tem o choque inicial de todas as sombras que eles estavam ignorando. E depois o processo revelatório de redenção de... Nossa, eu nem sabia que eu estava fazendo isso, que eu estava me sabotando. Eu não conseguia ver que eu estava me destruindo. Isso é algo tão elementar na psicanálise freudiana e junguiana. Conhece a ti mesmo? Conhece a ti mesmo. Oráculo de Delphi. Então, é algo tão elementar na psicologia freudiana na junguiana que é ignorado na sociedade moderna. Que nós temos um lado muito, infinitamente maior de sombra. Infinitamente maior. O processo iluminativo que é tão falado no Oriente é exatamente isso, é iluminar as sombras que estão no seu inconsciente individual e coletivo para que você se torne um indivíduo. Conforme você ilumina essas sombras individuais, que são o desenvolvimento das virtudes, você se aproxima do caminho da sabedoria e da santidade. Para culminar o final do caminho da santidade é quando você lapidou o indivíduo a um nível tão sofisticado de virtude que você pega esse indivíduo extremamente lapidado e virtuoso e você coloca no altar do sacrifício para Deus e você sacrifica o indivíduo. Aí você entra nos reinos celestiais que seguem as regras, por exemplo, dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. O ser humano tem. Anjo não tem livre-arbítrio. Anjo não chega e fala assim, não vou fazer. Não tem essa opção. Não existe essa opção. E quando eu falo anjo, eu não tô falando do anjo bonitinho, com asinha, carinha de bebê e tudo mais. Eu tô falando de campos informacionais. São egrégoras. A física quântica tá tangenciando esse assunto já, e ainda extrapola em gráficos e tudo mais, de conseguir ver através de fractais como essa matemática toda acontece. De teoria do caos, de física não linear. Tudo isso está começando a ser explicado. Que existem campos muito maiores que trabalham em efeito cascata, onde a teoria do caos, por exemplo, fala assim, como é que o bater de asas de uma borboleta na Austrália cria um tsunami em Joanesburgo? Existe uma cadeia fractal infinita. Sim, correlacionada. Correlacionada de causa, efeito, sincronicidade, que fez aquele bater de asas daquele jeito culminar num tsunami em Joanesburgo. Então, isso é uma coisa que é inexplicável. Não dá pra você conseguir linearmente, cognitivamente explicar esse tipo de coisa. Mas você pode entender por revelação. Então, existe o processo de conhecimento construído por cognição, que é o quê? Mais um pedacinho do Lego, mais um pedacinho do Lego, mais um pedacinho do Lego, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um professor, mais um professor, mais um professor, e eu vou agregando essa biblioteca de conhecimentos. E existe o conhecimento revelatório, inspiracional, que é quando eu vivo algo, que é a experiência mística. Quando eu vivo algo, por exemplo, se você chegar na Terra hoje e você falar, você é um alienígena, e você chega e você encontra um terráqueo e você fala assim, primeira coisa, me fala qual é uma experiência bem humana que você acha que eu como alienígena preciso experimentar sendo um visitante desse planeta. E aí você encontrou um doido lá que fala que ketchup é a melhor coisa do mundo. Tá. E o cara chega e fala assim, cara, você precisa experimentar ketchup. Aí você, como um alienígena bem racional, viajado, você fala assim, tá, ketchup, mas eu vou estudar um pouco esse negócio de ketchup antes de fazer isso aí mesmo que ele falou. Não conheço esse cara, né? Acabei de conhecer, atravessei a galáxia pra ver esse cara me fala pra pegar ketchup, vai que é um veneno. E aí você começa a estudar o ketchup, você estuda todos os modelos de tomate, e todos os tipos de plantação, e todos os formatos de fermentação, e de ingredientes que você pode ter, de variantes e tudo mais. E você passa tipo 2 décadas estudando ketchup e você vira tipo PhD de ketchup do planeta. Não tem ninguém que manja mais de ketchup do que você. Você virou o mestre PhD pós-doc do ketchup. Só que você ainda não está satisfeito. E você fala para as pessoas da sua confiança, fala assim, cara, eu sei tudo de ketchup, mas eu ainda não estou satisfeito. O que essas pessoas que gostam de você vão falar? Para. Experimenta. Ah, o cara não experimentou ainda? Não. Ele fez tudo isso e não experimentou? Não experimentou. Não vou experimentar. Porra! Vou estudar antes de experimentar? Tá, experimenta essa porra logo.
Aí ele vai lá e... Tá, bom, agora estou satisfeito com a minha jornada de 20 anos, pós-doc, eu manjo mais do que todo mundo aqui de ketchup, vou experimentar ketchup. Aí ele experimenta ketchup pela primeira vez e fala assim, cara, não tem nada a ver com o que me falaram. Exato. A partir daquele momento que ele experimentou o ketchup, ele verdadeiramente se torna uma autoridade do ketchup. Antes, quando ele era pós-doc, ele tinha um mestrado, ele sabia explicar tudo do processo de criação do ketchup, ele era só um conhecedor. No momento que ele experimenta o ketchup, ele não precisa que ninguém mais o explique como o ketchup é. Porque se eu chegar pra você e falar assim, você acabou de experimentar, você é o alienígena que experimentou o ketchup. Aí eu vou chegar e falar assim, Vilela, chega aqui que eu vou te fazer uma palestra sobre ketchup. Você vai falar o quê? Não precisa, eu sei como é. Não é? Quando você conhece algo e você é esse algo, você não precisa que alguém te diga o que esse algo é, porque você sabe porque você é. Então, o processo de amadurecimento é se tornar um algo e não conhecer sobre um algo. Entendi. Que é o que a maioria das pessoas faz. E o que a maioria das pessoas se perde, que é uma superficialidade, uma intelectualidade também. A virtude é ser. Não é conhecer sobre. Eu posso fazer uma palestra sobre coragem e ser um baita de um covarde. É. Tuti. Então, É tua vez agora. tem mais pergunta aqui. Ué, mas você acha que eu te chamei pra quê? Ah, tá, que você falou é sua vez, eu não sabia se você queria... Você vê o que eu sou Obrigado a lidar. Cara, é isso todo dia, cara. Olha o fone, tem um fone aqui, outro aqui. É que Todo eu assimétrico. tô fazendo isso aqui pra não gritar, pô, o fone não... Entendeu? Então vai, vamos lá que eu vou... Um xixizão aí. Já são 3h30, hein? 3h30 de papo. Então, se agilize aí. Perguntas boas e não que já não foram faladas, tá? Tá bom. Tá, vamos lá. A Bruna perguntou o que fazer quando se enjoa da pessoa. Ó, primeiro, vamos lá. Ó, enjoar é aquilo que eu falo de relacionamento estável. A maioria das pessoas que tem mentalidade de solteiro, elas confundem relacionamento estável com tédio. Relacionamento estável, noivado, namoro, casamento, não é tédio, é rotina. Rotina é estabilidade. Estabilidade é o terreno firme para que você construa grandes projetos. Eu acho que existe um processo muito mais inteligente de análise do porquê que eu tô ficando entediada, porquê que eu tô ficando bodeada com essa pessoa, em vez de buscar atributos ou novidades que ela tem em profundidades maiores. Porque normalmente a gente se entedia com alguém porque o relacionamento não tá profundo, ele tá raso. Então, provavelmente, ela está focando em superficialidades do relacionamento ou trocas relacionais, tipo, ele me dá isso, eu dou aquilo, conveniências e prazeres, e na hora que ela se acostumou com essas trocas relacionais, ela se entediou porque caiu numa rotina e não existe um aprofundamento da intimidade, da confiança, da conexão, que faz um relacionamento de longo prazo ser valioso, ser duradouro e valer a pena. Porque, cara, eu tô 23 anos com a minha esposa já. Todo dia eu descubro uma coisa nova. Entendeu? A maneira como a gente interage, a maneira como ela aconselha, a maneira como são os humores dela. Então, assim, 23 anos. Meus pais estão casados há 40. Sempre tem novidade. Então, assim, a gente tá falando de pessoas que estão em relacionamento em 1 ano e estão falando assim, fiquei entediado. Nossa, cara. É porque você tá buscando adrenalina. Eu não tenho um filho, então. Você vai enjoar do teu filho também? É rotina. Caramba. Você tem que aprender a gostar de rotina. Se mantiver mentalidade de solteiro, achando que vai ser festa todo dia, adrenalina todo dia, novidade todo dia, não vai ter relacionamento conjugal de longo prazo. Vai ter sempre aventuras, vai ter sempre paixonites, vai ter sempre paixões e nunca vai conseguir se estabelecer. E uma coisa que é importante, tanto para homens quanto para mulheres, não gastem o tempo da juventude de vocês com relacionamentos com pessoas erradas. Busquem parceiros que tenham potencial de você ficar a vida toda junto. Eu não tô dizendo que você precisa acertar seu marido ou sua esposa na primeira, mas você tem que ter a intenção. Porque se você entra num relacionamento só pra curtir, eu acho que essa mentalidade, cara, já cria um destino de fracasso.
Entendeu? Porque daí você já não tá ligando muito pros valores que a pessoa tem, você já não tá ligando muito pros hábitos, você não tá ligando muito pro afeto, tem muita coisa que você tá fazendo vista grossa só pra você ter uns bons momentos. Agora, se você tá entrando com uma mentalidade, tipo assim, será que essa menina pode virar uma noiva, uma esposa? Será que esse homem pode virar um noivo, um marido? É totalmente diferente da maneira como você entra, tipo assim, vou entrar pra curtir só. Né? E eu acho que assim, a grande maioria das mulheres, quando elas estão no feminino, é o que elas querem. Elas querem encontrar um bom homem, um homem verdadeiro, para ser um parceiro de vida delas. Porque a mulher busca, a psicanálise sabe disso, segurança. A motivação primordial da alma feminina é segurança. Não existe segurança com quantidade de parceiros diversos. Como é que uma mulher vai ter segurança se ela tem 45 parceiros na vida dela? Ela vai conseguir ter segurança se ela tiver 1, 2, 3. E terminou pelos motivos certos. Às vezes tá viúva, ou divorciou porque o marido foi um baita de um canalha, e ela tá num outro relacionamento, mas ela está empenhada em estar em um relacionamento com um homem sério. Agora, uma mulher que tá entrando em vários relacionamentos pra curtir, pra se divertir, ela tá gastando o tempo de vida dela com meninos. Até onde isso serve à maturidade espiritual dela? No final, no último dia de vida dela, ela vai olhar pra trás e ela vai falar assim, eu devia ter ficado com mais homens, ou eu deveria ter buscado um homem melhor do que todos esses e ter focado em um só. Eu acho que é muito mais provável que ela tenha o arrependimento dessa segunda opção do que da primeira. Porque no nosso leito de morte, a única coisa que importa é a quantidade de amor que a gente sentiu. É a quantidade de amor que a gente sente. E a gente não sente amor por paixonite. A gente sente amor por coisas valiosas. E valioso é o que é profundo. Tem um vídeo seu que chama As 4 Carências. É sobre o que é? As 4 carências são 4 estados internos de ausência do ser humano. Que a gente vem já com isso. A igreja chama de pecado original. Tá. As 4 carências são 4 tipos de vacuidade. São coisas que a gente nos propele, nos impulsiona a buscar. O primeiro é toque físico. O ser humano tem uma propensão a buscar toque físico. Isso é da natureza do ser humano. Isso é um vazio existencial no paradigma físico. Tá? No nível afetivo, a gente tem um vazio existencial que é o vazio do pertencimento. Uma carência do pertencimento. Nós precisamos ter atitudes sociais para sentir que pertencemos. Que leva muitas pessoas a fazerem, por exemplo, na adolescência, fazer o que o grupo faz simplesmente para pertencer. Um terceiro tipo de carência é nós sermos aceitos como nós somos. Isso aqui é uma carência do adulto. O adulto quer ser reconhecido como um indivíduo autônomo e com as suas particularidades e do jeito que escolheu ser. É uma carência que nós temos, ser reconhecidos como um indivíduo particular e construído através de uma experiência única. E a última carência, que é o centro da vacuidade de todas as outras, na verdade todas essas são parcialidades da última carência, é a carência de um propósito maior, que é a carência de Deus. Essa carência é o que proporciona todas as outras. Essas são as 4 carências que todo ser humano vem inato programado dentro de nós. De fábrica. De fábrica. Que a igreja chama de pecado original. Entendi. Que leva a gente a se corromper com muita facilidade. O toque físico, ele leva a gente a se corromper por glutonaria, por luxúria, né? Por ira, muitas vezes. O pertencimento, a ira, a vaidade, o orgulho. Então, a aceitação de quem nós somos, a vaidade. Então, todas essas carências fazem a gente cair em comportamentos desvirtuados. Que faz a gente depois colher frutos amargos por causa dessas decisões de semeadura que a gente tomou. Então, as carências, elas têm que ser preenchidas com amor. E o amor que é infinito é amor de Deus. Se eu direcionar minha vida para servir a Deus, e é por isso que a igreja cristã fala amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os outros mandamentos são desdobramentos e detalhamentos do primeiro. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você preenche todas essas carências aqui. Porque no momento que você está preenchido de Deus, você consegue fazer memento mori. Se eu morrer amanhã, 24 horas, eu mudo alguma coisa? Não, tô servindo a Deus, cara. Por que eu tô aqui no Inteligência LTDA? Cara, eu tô servindo a Deus.
Eu tô falando em nome de Deus. Se alguém gostar ou desgostar, esse é problema da pessoa. Eu tô aqui por Deus. Eu tô buscando ser aceito? Não, eu quero que Deus me aceite. Não quero que ninguém me aceite. Se alguém não me aceitar, o que mais tem em pessoa pública é hater. Porque o que eu tenho de hater todo dia são milhares. Pertencer... Ixi, essa aqui eu já abandonei faz tempo. Lá atrás, quando eu descobri o padrão de camaleão, quando eu falei assim, cara, eu quero pertencer, custe o que custar, que coisa ridícula. Isso é uma coisa de menino. Eu não quero pertencer mais. Foi nesse momento que eu abri mão do pertencer, eu preenchi o vazio do pertencer, que eu me tornei líder. Porque um líder, ele tem que aceitar o fardo de não pertencer. Exato. Por exemplo, um líder de mercado, ele não pertence. Você só consegue falar de igual para igual com outros líderes. E eles nem vão conseguir entender as suas particularidades, eles vão entender as suas generalidades. Se você falar com outro líder de mercado, ele vai falar, pô, Vilela, eu entendo como quer ser líder de mercado, não sei o quê. Não sei como é que é ser o mercado de podcast, mas no meu mercado, que eu sou líder também, tenho isso. Então os princípios são iguais. O fardo da liderança é exatamente igual. E a carência de não pertencer já tem que estar curada. Porque se você quiser ser líder e pertencer, você vai ser um péssimo líder. Líder que quer pertencer, aquele líder que quer ser amigão, o líder que vai pro happy hour, o líder que quer dar conselho, o líder que quer ser paizão, esse líder não vai liderar. Ele não vai conseguir tomar as decisões difíceis nas horas difíceis. Ele quer agradar. Ele quer ser simpático. Ele tem que ser empático, não simpático. E o toque físico é algo que vai vir através do domínio das outras carências, porque o toque físico vem como um subproduto dessas outras carências também. Quando você desenvolve disciplina nesses níveis superiores, você vai conseguir desenvolver disciplina também do senso de toque. E aí você vai sentir, e é exatamente por isso que os monges em monastérios, monásticos, eles fazem voto de castidade. O que é o voto de castidade? Eu vou praticar ascese, que é a disciplina do não sentir, ascese ao não sentir toque. Então, a prática ascética da castidade é tipo assim, eu vou banir o prazer íntimo sexual da minha vida. Pra quê? Porque isso é um complicador pro meu legado proposital. Então eu tiro da equação para facilitar minha jornada. Na verdade, os monásticos, eles fazem esses votos para facilitar a prática da espiritualidade. É muito mais difícil você praticar a espiritualidade como leigo, sem voto. Porque como monástico, quando você faz um voto de pobreza, quando você faz um voto de castidade, quando você faz um voto de castidade, você não vai ter que lidar com sexo. Se você for verdadeiro. Estou falando de um monge real. Se você fizer um voto de pobreza, você não vai ter que lidar com dinheiro. Você já tirou sexo e dinheiro. Você já resolveu 80% dos problemas da sua vida. Eu já não vou ter que lidar com dinheiro, não vou ter que lidar com sexo. O que eu vou ter que resolver então? Aí o próximo, voto de caridade. Eu vou me colocar a serviço para ajudar os outros. João, já garantiu felicidade, ó. Essa construção de votos monásticos, eles são orquestrados, na verdade, para gerar um estado de bem-estar excelso, sublime. Tem gente que acha que é uma vida de privação. É uma vida de privação, porque o confronto com a dor gera, na verdade, um equilíbrio. Se eu me exponho à dor, vamos lembrar de novo do equilíbrio cerebral. Se eu me expus à dor, o cérebro vai soltar neurotransmissor de prazer. Aí ele vai soltar serotonina, ele vai soltar endorfina, ele vai soltar tudo de morfina endógena possível para você sentir bem-estar. É o que acontece, por exemplo, quando você toma banho gelado. Você toma banho gelado, tem uma vasoconstrição na sua pele, os vasos fecham, isso dói pra caramba quando você toma banho gelado. Dói muito. É tipo, dói que seu amígdala, ela apita e fala, sai correndo agora, para de ser estúpido. Só que se você ficar ali, você ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o seu corpo começa a relaxar e seu corpo começa a soltar pulsos de endorfina. Pra quê? Pra bombear sangue nos seus vasos sanguíneos da pele, pra pele não morrer. E aí o que o corpo começa a fazer? Ele começa a soltar pulsos de endorfina. Quando solta o pulso de endorfina, o vaso relaxa, o sangue passa. Toda vez que ele solta endorfina, você tem uma onda de prazer. 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 E quando você toma um banho gelado e você sai do banho gelado, isso a ciência sabe já. Isso é notório na ciência, é um consenso médico já. Você sai do banho gelado, o benefício de bem-estar dura de 2 a 4 horas após o banho gelado.
Pô. O ganho de performance é absurdo. Só que a maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque dói. É. Eu sou um deles. Lucas, obrigado demais da gente ter entrado nessa banheira de gelo aqui por quase 4 horas aí, né? Foi doloroso para alguns que estão assistindo, mas espero que tenham saído daqui também renovados por muito tempo. E eu sempre termino fazendo 3 perguntas, contigo não vai ser diferente. Desculpa aí que não deu para ler todas as perguntas. Só fala as perguntas, a gente não vai responder mais. O que eram as perguntas? Aposto que eram perguntas ruins. Bom, talvez. Vamos lá. Ó, o Leonardo perguntou: meu sonho é ter filhos, mas minha namorada já disse várias vezes que não quer. Como proceder? E a outra do Júlio é Tem a ver com o que ele falou de alinhamento de... Sonhos compartilhados. Exatamente. E a outra do Júlio, que é como conquistar alguém pela internet. É o contrário do que a gente fala. Dica de chaveco não é hoje. Mas voltem outro dia para dicas de chaveco aí, que o Paquito vai ajudar bastante, né? Ele é bem fracassado nisso daí. Então tudo que ele falar, vocês fazem o oposto. Mas obrigado demais, Lucas. E a primeira pergunta é que quero saber qual foi o momento mais difícil da tua vida que você passou. Cara, o momento mais difícil da minha vida, agora em retrospectiva. Na época eu não achava isso, tá? Mas antes, quando eu tava na música, foi uma época muito sombria, onde eu tava cercado de sombras, de pessoas... Tem cara de músico mesmo. Eu fui músico durante 10 anos. Aliás, você parece o Patrick Maia mais velho. Não, o Patrick Maia parece você mais velho. Ele é mais novo, mas parece mais velho. Cara, cada semana eu ouço que eu pareço alguém, Quem? Entendeu? Goleiro do Corinthians, o Cássio. Nossa, cara! É o Cássio sem o queixão. Isso que eu ia falar. Ele Só não tem o parece queixão, Cássio, né? Mas a voz dele lembra o do Cássio também. Quando o Cássio consegue falar, né? Sério? Sério. Aí tem o Kylo Ren do... Kylo Ren, é uma versão do Kylo Ren. Ela fala assim, ó, pelo menos tá um pouquinho melhor agora, né? Tem gente que fala aquele outro comediante, não lembro do nome. Ai, cara. Os caras já falaram que eu pareço com o Jean Willis. Não, Jean Willis não, parece aquele ator americano que fez o Duende Verde no primeiro Homem-Aranha lá. Sabe quem é? Você tem o Google aí na sua frente, você não procura? O cara vai na memória. Então, porque ele tem queixo também igual, né? William Dafoe, exatamente. Já te falaram de William Dafoe ou não? Não. Então, primeira vez, o William Dafoe, mais um pra lista. Mas vamos lá. E por aí vai. Tem um monte. Momento mais difícil. Cara, foi quando eu tava na música. Mesmo? Porque... Não rolava, não virava? Não rolava, não virava. Eu perdi minha voz. Eu era cantor, compositor. E eu lutei... Perdeu a voz por quê? Porque você cantava errado ou por causa do estresse mesmo? Cara, eu acho que uma confluência de estar fora do propósito, entendeu? Sei. De estar usando a voz... Hoje eu sei, conscientemente, que Deus não queria que eu usasse minha voz pra cantar. Deus queria que eu usasse minha voz pra ensinar. E como eu tava usando a minha voz pra algo que o cantar poderia fazer parte, mas não era o propósito. Né? E tem pessoas que têm o propósito de cantar, e maravilhoso, mas não era o meu propósito o cantar. Isso gerou uma patologia, uma doença onde eu perdi a voz e eu lutei com muitas forças para reconquistar a voz. E aí eu tive essa epifania onde eu consegui ver tudo isso. Essas sombras estavam em volta, as pessoas estavam em volta, as intenções estavam em volta, que o projeto não era algo que... Eu tinha uma ilusão de que eu ia conseguir espalhar algo que é o que eu faço hoje, verdade, através da música, que é mentira. Não dá. O meio da música é extremamente corrompido. Então é muito difícil você... Eu tinha uma ideia de passar mensagens com letras edificantes. Só que isso dentro do meio do rock. Então as coisas não... Eram Frankenstein, entendeu? Então era uma fase que basicamente, em síntese, era confusão. Então eu estava extremamente confuso e essa confusão gerava ausência de resultado. Então, sem dúvida nenhuma, essa foi a fase mais sombria que eu passei. Segunda pergunta tem a ver com o Memento Mori que a gente falou aí, né? Lembre-se que vai morrer, então lembre-se de que a gente vai morrer. E esse vídeo vai ficar um pouquinho mais tempo do que a nossa existência aqui na Terra. Pro pessoal que tá aqui depois da gente, deixa para eles aí quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Glória em excelsis Deo. Glória ao Deus excelso. Foi rápido. E a terceira pergunta é, qual é a sua dúvida atual? Qual é seu questionamento? Alguma coisa que faz você ficar pensando sobre? É uma pergunta que eu me faço todo dia, se eu tô fazendo o que Deus quer. Essa pergunta é contínua.
para que eu não deixe o Lucas entrar no meio do caminho. Então o tempo todo eu tenho que ficar vigiando pro Lucas não entrar no meio do caminho de atrapalhar o propósito que Deus quer. Porque na hora que o Lucas entra, a cagada. Entendi. Na hora que o Lucas se ausenta, aí o trabalho fica luminoso. Então, essa é a pergunta que eu me faço diariamente. Eu estou fazendo o trabalho que Deus quer? Porque no momento que Deus fala pra mim, não, chega, para, eu paro. Entendi. Ô, Lucas, você está fazendo o trabalho que eu quero? Não sei, se pergunta pra ele, né? Pra ele quem? Pro Lucas. Não, eu tô falando eu quero, não o Lucas quer. Então, Eu sou que seu você Deus, cara. É que você me chamou de Lucas, né? Ah, eu te chamei de Lucas. Nossa, viajei. Você tá fazendo o trabalho que eu quero Espero que sim. e o trabalho que Deus quer. Você já parou pra pensar nisso? Bom, mas se você for o meu Deus, então... Não, eu não sou seu Deus. Ah, então... Aí talvez eu não esteja, não. Então pense sobre isso, tá? Tá bom, vou pensar. Depois você me responde amanhã. Tá bom. Fechou? Fechou. É contigo aí, rapaz. Bom, galera, então é o seguinte... Garela? Galera. É um jeito fofo de Tá se certo. comunicar. Sabe que o meu trabalho aqui é complicar seu primeiro dia Sim, aí, né? Deixar sim. você o mais desconfortável possível. Eu sei. Tô conseguindo? Não. Vou ser muito sincero que não tá, não. Mandou Ótimo, bem, mandou ótimo. bem. Mandou bem. Bom, se você ainda não se inscreveu, Tá se inscreve moscando, aqui no exato. canal que você tá moscando. Deixa o seu like e segue a gente em todas as nossas redes sociais. A gente tem rede social em tudo quanto é lugar. Tem rede social, nós tá lá. Se tem rede social, a gente tá. Exato. E o que o pessoal escreve nos comentários? Espero que você tenha prestado atenção no Claro, papo. O prestei. que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse papo? Se você chegou até o final e quer provar que chegou até o final, escreve cegonha. Cegonha. Aí você vai lembrar do nosso papo. Quem não assistiu não vai entender nada. Então escrevam cegonha nos comentários. Muito obrigado, Lucas. Prazer. Redes sociais é Lucas o quê? Scudeler.lucas. Você não facilita também, né? Ó, Scudeler tá escrito lá no quadro lá atrás. Scudeler.lucas. Tá. Scudeler. Scudeler.lucas. Isso. Vocês acham o cara, entendeu? É nóis. Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.